pessoal, vamos começar aqui com o curso com a área de princípio fundamental da contagem, princípio da preferência, permutação e princípio do desprezo da ordem, tá certo? Isso aqui é o que é? É contagem, tá certo? E eu pretendo aqui apenas ilustrar esses conceitos através desses problemas que já existem naquela apostila, tudo bem? Então vamos observar isso aqui, ó. Princípio fundamental da contagem, começa com ela aqui, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Num banco de automóvel, o assento pode ocupar 6 posições diferentes, tudo bem? Então ele está falando que o assento ocupa 6 posições diferentes. Então, quando ele fala que um banco, o assento pode ocupar 6 posições diferentes, então eu vou falar assim, ó, posição A1, posição A2, A3, A4, A5 e A6. E enquanto o encosto pode ser colocado em 4 posições. Então, o encosto eu vou chamar de E1, E2, E3 e E4. Tudo bem? Combinando assento e encosto, quantas posições diferentes esse banco pode ter? Então, olha só, combinação é assim, ó, seria feito dessa forma, né? Então, vamos combinar. Então, A1 com E1. Então, primeira combinação, A1, E1. Qual seria a outra? A1 com E2. Depois seria o quê? A1 com E3. A1 com E4. Tá certo? Aí depois você vai ter o quê? A2 com E1. A2 com E2. A2 com E3. E A2 com E4. Tá certo? Aí você vai ter o quê? A3 com E1. A3 com E2. A3 com E4, E3 e A3 com E4. E o outro seria o quê? A4 com E1, A4 com E2, A4 com E3 e A4 com E4. E o outro seria o quê? A5 com E1, A5 com E1, A5 com E2, A5 com E3, A5 com E4 e A5 com E5. E o outro seria o quê? A6 com E1, A6 com E2, A6 com E3, A6 com E4, A6 com E5 e A6 com E6. Tá certo? Então são essas combinações. Agora no total são quantas? Então 1, 2, 3, 4, 5. Ó, tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quantas colunas dela de 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 vezes 4, 24. Agora, me diga uma coisa. Você teria que fazer isso sempre? Lógico que não. Já pensou ter que fazer isso sempre? Então, o que nós podemos observar aqui em termos de padrão? É simples, né? Só observar o seguinte. Quais são as possíveis posições do assento? 6 posições. Então, aqui, ó. Então, você vai escrever dessa forma aqui. Aqui você vai escrever assim, ó. Possíveis posições do assento. Aí você, assento. Possíveis posições do assento. 6. Vezes. Possíveis posições de quem? Do encosto. 4. Isso vai me dar quanto? 24. Então você não precisa ficar fazendo sempre aquelas combinações. Basta colocar o quê? As possíveis posições do assento e as possíveis posições do encosto, multiplicar entre eles e você vai ter o resultado que você precisava. Tá certo? Qual o número de posições diferentes esse banco pode ter? 24 posições. Pronto. Já está feito. Então, é só isso. Esse é o princípio fundamental da contagem. Então, no princípio fundamental da contagem, basta você pegar as possibilidades, né, de um e multiplica as possibilidades do outro, porque ele quer juntar as duas coisas. Então, você multiplica as duas e você tem a número de combinações diferentes. Ok? Agora, o que seria esse princípio da preferência? O princípio da preferência seria você primeiro levar em consideração a restrição de alguma característica que te interessa. Olha só, a melhor forma é resolver um exercício, né?
Olha só, com relação ao anagrama da palavra Marli, responda, né? Então, anagramas seria o quê? É você utilizar as mesmas letras que correspondem a essa palavra e trocar de ordem. E você pode obter o quê? Um número delas, tá certo? Então, olha o que ele quer saber. Quantos anagramas podemos formar com a palavra Marli, tá certo? Então, vamos pegar aqui, ó, a palavra Marli, né? Marli, tá certo? Ele tem, olha só, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 posições. 1, 2, 3, 4, 5 posições, tá? Então, e você tem o quê? Na primeira posição aqui, você pode colocar a letra M, A, R, L ou I. Então, quantas possibilidades você tem na primeira posição? 1, 2, 3, 4, 5. 5 possibilidades. Tá certo? Não esqueça, estou multiplicando todas elas, né? E aqui nessa outra posição, a posição seguinte, olha só. Não eram 5? Você tinha quais as letras que você tem? M, A, R, L, I. Só que eu tinha 5 possibilidades. Das 5 possibilidades, eu escolhi um e eu coloquei aqui. Se eu coloquei um aqui, restou quantas? 4. Certo? Se restou 4, vou colocar mais um aqui. Restou quanto? 3. Coloquei mais um aqui, restou quanto? 2. Coloquei um aqui, restou quanto? 1. Isso aqui vai me dar quanto? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3 vai dar 60. E 60 vezes 2 vai dar quanto? 120 possibilidades. Isso aqui é a letra A. Então, quantos anagramas podemos formar? 120 anagramas. Ok? Então, basta você apenas colocar o quê? As possibilidades em cada uma dessas casas que estão aqui colocadas. Letra B. Quantos terminam por vogal? Olha só, nessa primeira aqui, ó, não é diferente do que é colocado no princípio fundamental da contagem. Na letra B é que começa a ter o princípio da preferência. Por quê? Olha só, ele está fazendo uma restrição. Quantos terminam por vogal? Então, olha só, de novo. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Terminar por vogal. Então, ele quer que a palavra termine por vogal. Terminar por vogal são quantas vogais nós temos na palavra Marli? 2 vogais. Certo? Então, quantas possibilidades eu tenho que colocar aqui, que terminam por vogal? 2 possibilidades apenas. Certo? Então, olha só. Então, eu tenho que colocar a palavra A ou a palavra I aqui. Essas são as possibilidades. Então, quantos terminam por vogal? Então, seria isso aqui. Aí, já que você colocou aqui um dos dois, resta quanto? Né? Então, você tem o quê? No total são 5. Tá certo? São 2 possibilidades. Você colocou quanto? Uma. Então, restou quanto? 4, depois 3, depois 2, depois 1. Isso aqui vai me dar quanto? 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Vezes, 3 vezes 2, 6. Vezes 4, 24. Vezes 1, 24. Vezes 2, 48 possibilidades de palavras que terminam por vogal. Acabou. Só isso, nada demais. Ok? Então, olha só. O que é o princípio da preferência? É você colocar o quê? A restrição. A restrição qual é? Nesse caso, terminar por vogal. Então, você começa com a restrição. Termina é aqui, né? Então, quantas possibilidades eu tenho para terminar por vogal? São 2 possibilidades, ou A ou a I. Então, por isso você coloca 2 aqui, ó. Certo? Já que você colocou 2 possibilidades aqui, ficou 1. No total era 5, então já foi 1, sobrou quanto? 4, 3, 2, 1. É isso aí. Tudo bem? Então, é isso que é o princípio esse que é o princípio da preferência. Bom, vamos para a letra C agora. Quantos começam por consoante e terminam por vogal? Olha só. Então, vamos ver aqui, ó. De novo. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos começam por consoante? Olha só. Quantas possibilidades eu tenho para a consoante? É a letra M, R e L. Então, eu tenho 3 possibilidades aqui. Tudo bem? Quantos começam por consoante? E termina por vogal são quantos? 2. Então coloca 2. São 2 vogais. Só que eu já coloquei um aqui e um aqui. No total não são 5? Eu já coloquei um aqui e um aqui. Resta quanto? 3. Então aqui fica o quê? 3, 2, 1. Qual é o resultado? 2 vezes 2, 4 vezes... 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. 9 vezes 4, 36 possibilidades. Ok? Então, olha, uma coisa que você tem que observar é o seguinte: quanto maior a restrição, menor a combinação que você pode ter. Tá certo? Então, é isso que acaba acontecendo. Beleza? Agora, vamos dar uma olhada em permutação.
tá? Olha só, permutação. Isso aqui é a permutação. Permutação é assim, ó. Considera essa palavra combate. A permutação é o próprio anagrama, tá certo? É isso que é a permutação, tá? Então, aqui, ó, vamos ver aqui na letra A, né? Na letra A, então você tem o quê? Palavra combate. Quantos anagramas podemos formar? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combate. 3, 6, são 7, né? São 7 letras aqui, 7 posições. Quantos anagramas podemos formar? Olha só, na primeira casa aqui são 7. Já escolheu 1, 7 possibilidades. Já escolheu 1, tudo resta quanto? 6. No próximo 5, 4, 3, 2, 1. Tá certo? Basta fazer esse cálculo todo. Só que ao invés de você fazer todo esse cálculo aqui, ó, tá certo? Você pode fazer uma simbologia, 7 fatorial, tá certo? Isso aqui, ó, essa exclamação eles chamam de fatorial. Então, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então você pode escrever 7 fatorial, tá certo? Tem que chegar até o 1, tá bem? Então esse aqui é o número de anagramas, tá certo? Então isso é permutação. Letra B. Enquanto os anagramas, as letras C, O e M estão juntas e nessa ordem. Tá certo? Então, olha só, ele quer saber as letras C, O e M estão juntas e nessa ordem. Então, seria o quê? Seria esse aqui, ó. Ele quer que estejam juntas e nessa ordem. Então, vamos supor o seguinte aqui, ó. Já que eles estão juntos nessa ordem, é como se o C, O, M fosse uma letra só. Então, restaria quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Então, seria o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Igual. Tá? Então, esse COM vai estar aqui, né? Então, quantas letras você vai obter aqui? Ó? Então, esse COM vai estar aqui, ó. Certo? Então, já tem um aqui, tá? O que é importante é que estejam juntas e na ordem, nessa ordem COM. Então, esse COM pode aparecer aqui, aqui ou aqui. Então, não importa. Então, isso aqui é como se fosse uma letra só. Então, já que fosse como uma letra só, temos o quê? 1, 2, 3, 4, 5. 5 possibilidades. Aqui nesse primeiro, tá? São quantas possibilidades? É necessário que você comece com COM? Não. Então, 5 possibilidades aqui. Escolheu 1. 4, 3, 2 e 1. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 6, né? 120 possibilidades. Pronto, tá? Agora, veja a letra C. Enquanto os anagramas, as letras C, O e M aparecem juntas. Agora, olha só, tinha uma diferença em relação à de cima. As C, O e M aparecem juntas, mas não necessariamente nessa ordem. Então, esse C, O e M só tem que aparecer juntas, tá certo? Esse C, O e M aqui pode ser o quê? M, O, C, O, C, M e assim por diante. Então, de que forma que nós podemos fazer aqui? Ó? Então, você pode fazer uma coisa assim, ó. Ele só tem que aparecer juntas. Então, teria que fazer o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, você pode fazer uma em que ele seja apenas COM, uma outra que seja o quê? OCM, e uma outra que seja o quê? MC. São essas três possibilidades que você tem, né? Tá certo? Então você tem essas três possibilidades. E aí, ó, isso aqui não é 5? É 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Então, olha só, o que vai ter aqui, ó? 5, 4, 3, 2, 1, você sabe que é 120. Tá certo? Só que é 120 vezes quanto? Vezes 3. Tá? Ó, você tem que somar. É 120 vezes 3. 120 vezes 3 dá 360 possibilidades. Só que você vai ter que sempre observar dessa forma, fazer desse jeito? Não. Por que não? Olha só. Desculpa, né? Tem mais uma possibilidade, né? C-O-M... C... também pode ser o quê? C-M-O. Também tem outra possibilidade, tá? Então, você também tem mais 3 possibilidades aqui, né? Então, o que acontece? Tem que fazer mais uma, porque não vai ter mais espaço. Mas acho que vocês entenderam. Por exemplo, você tem mais uma possibilidade que seria C-M-O. CMO não tem aqui, né? Então, mais uma possibilidade.
1, 2, 3, 4. E tem mais duas, tá certo? Que não vai caber aqui, certo? Por exemplo, OMC. OMC também é uma outra possibilidade. Vou colocar aqui, ó, OMC. Aí você coloca aqui, ó, tá? Mais 120. 120 aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta mais uma, tá certo? Essa uma que tem aí é MOC, tá? Então seria MOC. Então, mais uma seria aqui, ó. Acho que eu vou colocar aqui, né? Acho que cabe. MOC. MOC não aparece aqui, né? Então, MOC seria outra possibilidade. É igual a quanto? 120. Então, tem 120 vezes quanto aqui, ó? Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 120 vezes 6. 120 vezes 6 dá quanto? 720. Bom, deu 720. Imagina ter que fazer isso várias vezes. É ruim, né? Tá vendo que eu não tenho nem mais espaço aqui. Então, o que, que você vai fazer aqui, ó? Presta atenção. Deixa eu só apagar esse troço aqui. Tá muito feio. Tá? Então, o que acontece aqui é o seguinte, tá? Já que é assim, então você tem que prestar atenção na seguinte situação. Você não quer o COM junto, né? E não precisa ser nessa ordem, então você tem que fazer o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Aí você tem o quê? 5, 4, 3, 2, 1. Só que aqui, tá? Vamos pegar aqui, o COM tem que estar, ó, 1, 2, 3. Tá certo? Aqui, nessa parte, o COM também precisa ser colocado. Então, o que, que vai acontecer aqui, ó? São três possibilidades, né? Então, aqui não precisa ser COM. São três possibilidades. Então, seria o que aqui? 3, 2 e 1. Tá certo? Aí, o que, que você vai fazer? 3 vezes 2 vezes 1. Então, seria o quê? 5 fatorial vezes 3 vezes 3 vezes 3 fatorial. Seria isso aqui, ó. Então, o que acontece? Seria 5 fatorial quando o COM estão juntos. Mas quando o COM está junto, você também permuta entre elas. E a permutação entre elas é 3 fatorial também. Tá certo? Aqui é 3 fatorial. Então, o que você vai fazer? É 5 fatorial vezes a permutação aqui dentro do COM. Tá certo? Que vai também ter como é que fala? A mudança de ordem aqui dentro. Que é 3 fatorial também. Por isso que fica 5 fatorial vezes 3 fatorial. Ok? Bom, esse aqui é a permutação. A parte A, B e C é colocado dessa forma. Agora, o princípio do desprezo da ordem. Tá certo? PDO, o famoso PDO. Em relação a um grupo de 7 pessoas, de quantos modos eu posso convidar 2 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas e 7 pessoas? Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui. Temos 7 pessoas e de quantos modos eu posso convidar 2 pessoas? Né? Então, vamos observar o seguinte aqui. Olha só, 2 pessoas. Uma e duas. Né? É um grupo de 7 pessoas. Então, esse grupo de 7 pessoas, então você tem pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4, pessoa 5, pessoa 6 e pessoa 7. Então, vamos supor que eu queira convidar a pessoa 2 e a pessoa 3. Tudo bem? Ok? Só que o que acontece aqui é o seguinte. Eu convidar a pessoa 2 e a pessoa 3 é a mesma coisa que eu convidar a pessoa 3 e a pessoa 2. Tá vendo? É isso que quer dizer desprezo da ordem. Eu desprezo a ordem. A ordem, para mim, não interessa. Tá certo? Não me interessa essa ordem. Se não me interessa essa ordem, o que eu devo fazer? Tá vendo que este aqui não é igual a este? Então, eu devo fazer o quê? Eu devo retirar uma delas. Então, eu tenho duas possibilidades, P2, P3, P3, P2. Só que essas duas possibilidades são iguais. O que eu devo fazer? Simplesmente eu tenho que dividir por quanto? Dividir por 2, para me restar apenas 1. Tá certo? Seria uma coisa assim. Tá? Seria uma coisa de tal forma em que, vamos supor aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. De novo aqui. Tá? Quero convidar 2 pessoas aqui, ó. Quantas possibilidades eu tenho? 7. Já convidei 1. 6. 6 possibilidades. Só que o que acontece? Quantos modos eu posso convidar? É 7 vezes 6, tá certo? Só que tem que dividir por quanto?
por 2. Por quê? Porque a pessoa 1, pessoa 2 é a mesma coisa que pessoa 2 com pessoa 1. João e Maria, convidar João e Maria é a mesma coisa que convidar Maria e João. Por isso que eu divido o quê? Por 2, só que por 2 fatorial. Por que por 2 fatorial? Porque você vai melhor quando é com 3 pessoas. Tá? Então, se você fizer 7 vezes 6 dividido por 2 fatorial, você vai ter um tanto de elemento. Olha só na letra B, o que vai acontecer? 1, 2, 3. Tudo bem? 3 pessoas aqui. Então, continua a mesma coisa. Quantas possibilidades eu tenho aqui? 7, 6 e 5. Tá? Só que aqui, o que vai acontecer? Convidar João, Pedro e Maria é a mesma. Ó, vamos supor que seja João, Pedro e Maria. É a mesma coisa que eu convidar quem? João, Maria e Pedro. É a mesma coisa que eu convidar quem? Maria, João e Pedro. É a mesma coisa que eu convidar quem? Pedro, Maria e João. Que é a mesma coisa que é convidar quem? Pedro, João e Maria. Que é a mesma coisa que eu ia convidar quem? João, Pedro, Maria, Pedro e João. Tá certo? Essas são as 6 possibilidades que eu tenho. Não tenho mais outra, não. Ok? Olha só, 6 possibilidades aqui é a mesma coisa. Essas 6 possibilidades, então eu tenho que fazer o quê? Dividir por 6. Tá? Então eu tenho que dividir por 6. Só que dividir por 6 é a mesma coisa que escrever 3 fatorial. Tá? Então é a mesma coisa que escrever 3 fatorial. Por que eu tenho que fazer isso? Por causa dessas 3 posições que eu tenho aqui. Tá certo? Então, olha só, é 2 fatorial por causa dessas 2 posições. Aqui é 3 fatorial por causa dessas 3 posições. É só isso, não é demais. Então é 7 vezes 6 vezes 5, dividido por 3 fatorial. Tá certo? Então, o que acontece? O princípio do desprezo da ordem. É isso, nada demais. Tá? É só isso aí. Você despreza a ordem, é só você pegar o quê? Dividir pelo fatorial do número das posições que tem aqui. Tá certo? Do que ficar fazendo caso a caso. Se você fizer caso a caso, você vai ficar doido. Ok? Então, você encontra um padrão e é isso que você faz. Então, nesse caso aqui, ó, 7 vezes 6 dividido por 2 fatorial. Então, você expande o 2 fatorial dessa forma. E sobra o quê? 6 dividido por 2 dá 3. 7 vezes 3 vai dar 21. Dividido por 1, isso aqui dá 21 possibilidades. Aqui fica o quê? 7 vezes 6 vezes 5, né? Dividido por 3 vezes 2, vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Né? Tira esse 6 de cima, dá quanto? 35. Tá certo? Na letra C, ele fala em 5 pessoas. Entende? Então, você faz o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas possibilidades aqui? 7, 6, 5, 4, 3. Aí você tem que fazer o quê? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. E tem que desprezar a ordem. Desprezar a ordem é dividir por 5 fatorial. Pronto. Você faz a conta. Ok? E na letra D, ó, a letra D eu vou fazer aqui assim, ó, tá certo? Na letra D, vai fazer o quê? 7 pessoas, né? Então vai fazer o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primeira casa aqui, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá certo? Só que isso aqui é igual que tudo isso, né? Que é o 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido o quê? Pelo número de casas fatorial, porque eu tenho que desprezar a ordem. Adivinha quanto que dá isso aqui? Isso aqui vai me dar 1. Tá? Então, grupo de 7 pessoas, de quantos modos eu posso convidar as 7 pessoas? Só tem um modo, né? Tá certo? São as próprias 7 pessoas. Tá certo? Então, você observa bem que esse raciocínio está correto. Ok? E aqui é, vamos fazer aqui, vai 7, 6, 5, 4, 3, dividido por 5, 4, 3, 2, 1, né? Aí o que acontece? 4 com 4, 5 com 5, 3 com 3, e 6 por 2, aqui dá 3, tá certo? Me dá o quanto? 7 vezes 3, aqui também vai me dar 21 pessoas. Ok? Tá certo? Então, é mais ou menos isso, 2, 3, 5, 7 pessoas, né? 7, 6, 5, né? É isso? É. Tá bom? Bom, é isso, pessoal.
Até mais.